Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos conhecer um pouco da história da roda, como ela foi inventada e por que demoramos tanto para criá-la. Sim, trata-se de uma das invenções mais importantes da humanidade, tanto que é difícil imaginar o mundo sem ela. Além disso, foi a contínua sendo fundamental para sem o número de coisas, mas onde surgiu? Os antigos mesopotâmios já usavam um objeto de formato circular para fazer cerâmica por volta de 3500 a.C., mas apesar da semelhança, sua finalidade era destinada para o que conhecemos hoje? Ou seja, nossa roda é uma invenção relativamente recente? Naquela época, os seres humanos já tinham desenvolvido sociedade complexa, com sistemas econômicos, sociais e religiosos. Possuíam animais domesticados e cultivavam a terra havia muito tempo. Para se ter uma ideia, atualmente arrasada pela Guerra Civil, Alepo, na Síria, uma das candidatas às cidades mais antigas do mundo, já tinha 2500 anos de idade. Já tínhamos inventado muita coisa até então: agulhas para costura, panos, cestas, flautas e barcos. Mas e as rodas? Especialistas acreditam que o atraso se explica porque não havia rodas na natureza. Eles explicam que na época a inspiração para a maioria das invenções vinha do mundo físico. Como não havia nenhuma evidência do funcionamento da roda, sua criação é exemplo emblemático da infertilidade humana. Sim, mosaico da vila romana. Além disso, não havia passado pela cabeça de ninguém criar um cilindro que rolasse. Nesse sentido, a grande revolução aconteceu quando surgiu o conceito da roda com eixo, argumenta um antropólogo americano, David Anthony, autor de um livro sobre a história da roda. Na verdade, foi somente quando esse cilindro ou disco deixou de ser fixado em um estabilizador que seu potencial começou a se desenvolver. À mão ou a pé, as primeiras rodas foram usadas em uma atividade que, durante milhares de anos, tinha sido central na expressão da criatividade humana, a cerâmica. Tudo começou com os tornos, que eram acionados pelas mãos ou os pés dos oleiros. Alguns séculos depois, em algum momento na metade dos 3500 a.C., passou-se a usar a parte dos tornos, o princípio do volante do motor, usando a energia acumulada da pesada pedra para acionar o processo. Refinar essa ideia de modo a torná-la peça fundamental para movimentar um veículo levou tempo. Tamanha sutileza foi alcançada com a evolução das ferramentas. Para que as rodas pudessem girar livremente sem fricção, a cavidade no centro delas, bem como as extremidades do eixo, tinham que ser perfeitamente redondas e suaves. O eixo tinha que ter um encaixe perfeito para que, se tivesse muito fluxo, as rodas cambaleariam. Por outro lado, se estivesse muito apertada, as rodas não se movimentariam. O tamanho desse eixo também não poderia ser muito grosso, porque isso gerava muita fricção, tampouco muito fino, porque poderia se quebrar. Ou seja, para um especialista, o sistema era tão complicado que não deve ter se desenvolvido em fases. A hipótese é de que a estrutura foi desenvolvida de uma só vez. E assim, a história da roda se inicia.